Bem, gente, vamos lá. Bom dia mais uma vez. Vamos falar um pouquinho agora sobre os conceitos de acústica. Quero falar para vocês o seguinte: é a primeira vez que a gente vai estar fazendo nesse sistema, né? Estamos nos reinventando, né? Via online, né? Geralmente todos as palestras, enfim, que eu dei sempre foram presenciais, interagindo diretamente com o pessoal, né? E aqui tá sendo um grande desafio, né? De, digamos assim, falar sozinha, né? E não ter e acabar nem conseguindo olhar a expressão de cada um, ver o que um está se interessando, o outro não. Mas enfim, é um formato que a gente achou melhor ser dessa maneira, tá? Então eu vou explicar todo esse conceito de acústica e vocês vão anotando as perguntas conforme vocês vão tendo, né? E no final a gente abre aí para essa parte de perguntas. Vocês vão mandando no chat as perguntas, né? Como o Wagner já falou. E a Dani, eles vai copiando, vendo, e depois no final a gente conversa, bate um papo aí, tá bom? Bem, vamos lá. Vamos começar com o primeiro exercício, né? Vamos fechar os olhos, né? Todo mundo ficar quietinho um pouco. E vamos prestar atenção nos sons que estão em volta da gente. Eu não sei, na hora que vocês viram que eu comecei aqui, começamos com uma moto, né? Um motoboy, né? Os que a gente tanto aqui em São Paulo briga, esses motoboys malucos, andam não sei o que, buzinam, e que hoje são nossos grandes aliados aqui, né? Trazendo, levando coisas pra gente, pros idosos, enfim, né? Você vê como que as coisas mudam em tão pouco espaço de tempo, né? E assim também é o som, né? Cada um ouviu aí um som diferente, um passarinho, uma porta abrindo, um telefone tocando, talvez alguém nem ouviu nada, né? Então, como é que é incrível, né? A gente vê como que o nosso sistema auditivo interfere no nosso senso de direção, né? Simplesmente pela altura e pela intensidade sonora, né? E justamente isso, o som é algo fantástico, porque a gente não tem como sentir o som, só que é algo que nos faz vibrar, né? É algo que põe as nossas maiores energias e maiores condições do corpo humano em relação ao som, né? Porque quando a gente escuta uma música, uma ópera, enfim, né? Cada um com seu gosto, que chega a arrepiar, né? Você não tá vendo o som, você não consegue ver, você não consegue pegar, mas você sente o som, né? Ou quando tem algum som de barulho que a gente não gosta, alguma coisa que a gente não gosta, como aquilo também irrita a gente, né? E a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças aí de som para a gente entender um pouco o que é a acústica, né? Então, a acústica nada mais é do que a área da física que estuda o som, né? A gente tem sempre a fonte geradora desse som, um meio de propagação e quem vai estar recebendo, né? Então, assim, você tem aquele som direto, que é o que está acontecendo agora, que é o que eu estou falando, e vocês estão ouvindo diretamente, tudo bem, online, passando aí, mas é isso, não tem nada refletindo, né? É essa conversa direta. A gente tem o som indireto, que é aquele que bate nas paredes, em outras superfícies, e eles reverberam. E essas ondas sonoras se distribuem pelo ambiente e voltam para a gente, né? Então, é justamente isso. O som ele vai ser uma sensação produzida no nosso sistema auditivo, resultante de vibrações das moléculas de ar que se propagam a partir de estruturas vibrantes com harmonia. Então aí a gente monta esse gráfico, né, aí embaixo, onde a gente tem o som saindo, tem as moléculas, né, com as variações de pressão, com uma hora com compressão, uma hora mais dissipada, e até chegar dentro dos nossos ouvidos. E aí gera esse gráfico de ondas, né, que esse sobe e desce de ondas, que é como o som se comporta até chegar dentro dos nossos ouvidos.
e entrar na nossa audição e fazer a vibração e a gente conseguir escutar o som. E aí, assim, né, quando essas ondas sonoras apresentam um padrão, né, uma música, né, então a gente fala, eles estão tudo em harmonia, né? Então e essa música, ela tem a combinação de 3 elementos. A melodia, né, que é a sucessão das notas musicais, que é o exemplo cantor. A harmonia, que é a combinação das notas musicais tocadas ao mesmo tempo, que é o exemplo dos acordes. E o ritmo, que é relacionado ao tempo, ou seja, é o espaço entre as notas, os acordes e o som no decorrer da música. Então, dentro desse cenário, a gente tem essas classificações de ondas como um som tridimensional, pois eles têm uma capacidade de se propagarem em todas as direções no espaço. E assim, para ficar um pouquinho mais fácil da gente entender essa questão das ondas, né, do gráfico lá, do seno, cosseno, tangente, como é que forma aquele gráfico? Porque como a gente não consegue ver, né, então um exemplo que se dá é com a água, com as ondas formadas na água, né? Então assim, o som é uma coisa boa, né? Som igual a bom. Então, o emissor do som empurra esse som para o ambiente, que junta-se com as moléculas que estão no ar e que aí tem aquela questão da compressão e descompressão. Entra no nosso ouvido, vibra e o nosso cérebro entende que aquilo é um som. Aí assim, por que a água, né? Essas 2 fotos mostram pra gente muito, muito nítido o que é o som, que são as ondas sonoras, né? Então, quando você joga uma pedra maior, você vê que as ondas vão mais longe, elas se propagam mais longe, né? Então, é quando a gente está falando alto, quando a gente fala mais alto. Então, você fala mais alto, então o som ele vai gerar essas ondas mais altas, né? Com uma frequência maior, né? Quando a gente já fala baixinho, que nem a foto do lado, que é como se jogasse uma pedrinha, aí ela já não forma tantas ondas, é uma coisa já mais direta, né? São menores, essas ondas são menores. Então, comparar o som com a água fica mais fácil de a gente entender, já que realmente o som a gente não consegue ver. Mas quando a gente olha para a água e imagina isso, que uma pedra grande, um gritar, um barulho forte, vai gerar essas ondas maiores e que uma coisa mais suave vai gerar, o impacto das ondas são menores, a gente começa a entender um pouquinho mais sobre o som. E justamente, né, falando em som, nem todo som ele tem uma periodicidade, né? Então, assim, quando ele não tem essa harmonia, a gente fala que ele é o quê? Ele é um ruído, né? Então, as ondas atingem o sistema auditivo quando você tem um ruído e imediatamente você sente o desconforto. Então, exemplo, uma britadeira, um trovão, entendeu? Então, quando você não tem uma harmonia do som, você tem um ruído, né? Então, no senso comum, a palavra ruído significa barulho ou poluição sonora não desejada, né? Na parte eletrônica, o ruído pode ser associado à percepção acústica, por exemplo, um chiado, né, um chuvisco. Lembra quando a televisão ficava com aquele shhh? Isso daí é um ruído, né? Então, ruído ruim, som bom, né? Então, isso daí é só para a gente começar a classificar os conceitos que existem de acústica. Quando a gente falar de som harmônico, é coisa boa. Quando a gente falar de um som sem harmonia, quando a gente não tem esse som, a gente está falando de ruído. E quando a gente fala em ruído, é importante a gente saber o seguinte, que ruído não é só barulho. O ruído ele também pode ser o silêncio total, né, que também vai causar um incômodo, né, que dá aquele apito no ouvido, ou você chega até a ouvir, né, os próprios órgãos dentro do corpo. Quando a gente vai viajar e vai para um ambiente muito quieto, e que você vai deitar e que você começa a ouvir aquele barulhinho dentro do seu ouvido, pi, isso é um ruído, aquilo lá, o nosso ouvido também está incomodado
com a falta do som. Então isso é um ruído, é o que gera o incômodo, né? Mas por que a gente precisa entender então essa diferença de som, de ruído, enfim, para que tudo isso, né? O que acontece? O volume, ele não está relacionado com a altura, tá? Em nosso dia a dia, os termos volume e altura são utilizados como sinônimos, mas do ponto de vista científico, esses dois conceitos são bem diferentes, tá? A altura é a da qualidade do som e está relacionada com a sua frequência. Ela nos permite diferenciar os sons em graves e agudos. Um som agudo possui altas frequências e o som grave possui frequências baixas. O volume já está relacionado com a intensidade sonora, que é a quantidade de energia emitida por uma fonte sonora por unidade de tempo em relação a certa área. O que acontece? A gente mede, né? Para isso existem laudos, existem equipamentos que medem o nível de pressão sonora dos ambientes. Porque o que acontece? Chega num determinado ponto no nosso ouvido que pode ser prejudicial à saúde, tá? O som, ele fica tão alto que chega a doer os nossos ouvidos, né? Então uma sirene, por exemplo, ela tem 120 decibel de potência, que é o nível de pressão sonora, ela é medida através de decibel, tá? Que nem uma conversa normal, ela chega a 55, 60 decibel, tá? Uma biblioteca, o nosso quarto chega a 40. Então, assim, existem vários níveis de pressão sonora em diferentes tipos de ambiente. Então, e elas são medidas através do nível de pressão sonora, que é o decibel, tá? E aí, assim, o nosso ouvido, ele tem uma limitação, né? O nosso ouvido, ele ouve dentro de um espaço de frequência do som, né? Então, entre 20 e 20 mil, o nosso ouvido consegue capacitar a frequência, entre 20 e 20 mil hertz, ele consegue capacitar, ele consegue ouvir o que está sendo falado. Agora, assim, acima de 30 mil hertz, que está relacionado à frequência, o valor citado da capacidade humana de audição pode dizer que o som ele é tão forte, é tão alto, que ele não vai ser percebido por um ser humano. Então é como se a gente tivesse que nem aqueles carros que passam com o som ligado no último, né, pancadão. Você não consegue entender o som, o que está sendo falado lá. Você percebe o tuf, tuf, e sabe que tem alguma coisa falando, mas não entende o que está sendo falado. Então, assim, o nosso ouvido ele não consegue compreender, tá? Então, o sistema auditivo ele não é igualmente sensível para toda a faixa auditível. Por isso, cada frequência possui limiares auditivos diferentes, que está relacionado justamente ao nível da pressão sonora com a frequência. Então, no meio, que é onde a gente tem a música, a fala, o nosso ouvido consegue perfeitamente ouvir e captar. Acima disso, já entra para dor, já entra num risco de dano, tanto é que quando a gente vai em indústrias, onde tem maquinários, tudo, eles pedem para a gente usar o EPI, porque justamente o nível de pressão sonora é muito alto, né? O decibel dele é muito alto, e isso pode vir a prejudicar a nossa audição humana, né? Vir prejudicar os nossos ouvidos. E aí, assim, o som ele é mais rápido nos ambientes sólidos, nas superfícies sólidas, né? Então, o som é uma onda mecânica, né? E essas ondas, elas precisam de um meio para se propagar, né? Então, o que significa? Que as ondas sonoras precisam de um meio de propagação. Isso é, um lugar para se propagarem. Por essa razão, o som não se propaga no vácuo, pois nesse meio não há moléculas pelas quais o som pode fluir. Quanto mais próximos estiverem as moléculas do meio de propagação, mais velozes as ondas sonoras serão. Sendo assim, podemos entender que, nos meios sólidos, as ondas se propagam muito mais rápido do que nos meios líquidos e gasosos. É possível, primeiramente, você perceber a aproximação de um trem
pelo som produzido nos trilhos do que pelo ar. Por quê? Né? A locomotiva está sobre o trilho vibra, né? Então você percebe aquele trilho vibrar, porque ele está justamente numa superfície no estado sólido, e você sente essa vibração primeiro do que aquilo que está vindo pelo ar, tá? Então, os ambientes sólidos conseguem propagar mais rápido as sensações de vibração e do som chegar até nós. Então, assim, né? Agora que a gente entendeu, né? O que é som, né? Que é uma onda mecânica. Que o som ele tem que ter uma periodicidade, ser harmônico, né? Que o som é bom. Que o ruído é algo incômodo, né? Ruído, ruim, chiado, né? Que a velocidade do som é maior em meios sólidos. Então, assim, vamos entender agora, então, um pouquinho o que são esses ambientes sólidos, né? O que está hoje dentro do nosso dia a dia aí, desses ambientes sólidos, que é onde nos interessa e onde estão os produtos que a Lady fornece, né? Então, vamos falar de reverberação, né? Quais são os efeitos do som dentro dos ambientes? A reverberação sonora em espaços fechados é um fenômeno que ocorre quando o som permanece no ambiente ao refletir em paredes, pisos, tetos e demais superfícies. Em um ambiente reverberante, normalmente existe a dificuldade para a compreensão da fala, pois as sílabas das falas são sobrepostas pelas anteriores, devido a muita reflexão. Então, assim, um ambiente onde você só tem reverberação, várias pessoas falando dentro dele, a fala fica... você não consegue compreender o que está sendo falado, né? Quantos lugares, às vezes, a gente vai que não tem tratamento acústico, que é um ambiente totalmente reverberante, e tem um monte de gente falando, você não sabe nem mais o que você ouve, com quem que você fala, o que um falou, e fora que às vezes você pode estar conversando com uma pessoa direto, mas aí vem outras pessoas falando junto, aquele ambiente cria uma muvuca tão grande que você não consegue se concentrar, então assim, fica a dificuldade da compreensão da fala fica muito grande, né? Então é um ambiente cansativo. Aí vou mostrar um exemplo para vocês, tá? Os ouvidos que sentimos os espaços e nos orientamos para se mover e até mesmo para dormir ou meditar. Os ambientes, ao ser projetados, devem receber materiais adequados para que tragam melhor desempenho sonoro de acordo com a função de cada corpo. E aí, assim, falando de reverberação, sempre vem uma questão que é o eco, né? As pessoas sempre viram e falam assim, esse ambiente está dando eco. Geralmente em escritório os ambientes reverberam, mas pode acontecer sim de ter eco, né? A reverberação, né, como a gente viu, as sílabas elas se sobrepõem. Já no eco, a palavra falada volta para o ambiente, né? Então é como a gente gritar numa montanha e falar, tem alguém aí, oi. Esse é o eco, né? Então, o que acontece? Uma vez que esse ambiente possui a mesma forma, né, de produção, que é a reverberação do som, o eco, né, ele tem a mesma forma que produz, no caso dos ambientes com reverberação. Só que o eco é percebido por nós humanos como um atraso do som original, né? Ele vem depois, ele parece que ele repete com a gente, né? Então, o eco não é nada favorável para nenhum tipo de ambiente, pois ele faz com que a inteligibilidade do som seja completamente prejudicada. Ele fala sobre a nossa fala, né? Então, só para colocar essa questão de reverberação e eco, tá? Então, quando as pessoas falarem, tá dando eco aqui na minha sala, não, a sua sala está reverberando, né? O eco seria essa sobreposição da fala, né? E isso só em alguns ambientes, talvez num auditório, sem tratamento, numa igreja, a gente até tem essa questão do eco, mas nos escritórios não, tá? E outros efeitos do som, né, no ambiente. A parte da energia sonora que incide sobre um material e retorna para esse ambiente, ela é descrita como a reflexão. Materiais refletivos apresentam superfície rígida, como por exemplo bloco cerâmico, concreto, vidro, tá?
A difusão já é um tipo especial de reflexão, em que a onda sonora incide sobre uma superfície irregular que espalha a energia sonora no ambiente em diversas direções. Os elementos difusores são irregulares e podem ser projetados para atuarem de forma específica no condicionamento do som em um ambiente, né? Então, a reflexão, o som bate e ele reflete para o ambiente num ângulo reto. Já a difusão é diferente, ela espalha a energia sonora em diversas direções. Então essa é a diferença entre a reflexão e a difusão. Já o som transmitido à transmissão é a parte da energia sonora que não foi absorvida e nem foi refletida. Então o som passa. Então a gente até vai comentar isso um pouquinho mais lá na frente, que é a questão do isolamento acústico, tá? Porque nada mais é do que o quê? Que nem a figura está mostrando abaixo. Vem a energia incidente, bate nessa superfície, entra nessa superfície, parte dela volta para o ambiente, parte dela é dissipada, que é a figurinha D, a setinha D, e outra parte ela é transmitida. Então, essa questão da transmissão, a gente fala mais lá na frente, que vai ser a questão do isolamento, que é aquela parte quando o diretor fala, minha secretária escuta tudo que eu estou falando, tá? A gente volta a falar lá na frente um pouquinho sobre isso. E assim, né? Então, a gente agora entra na outra parte dos efeitos do som no ambiente e vamos falar de absorção, né? Essa daqui é a parte que a lei digamos assim, domina, né? Tanta coisa que a gente falou até agora, explicando sobre som direto, som indireto, ruído, né? Transmissão, difusão, mas os produtos da lei, o que nós trabalhamos são o quê? Com absorção, né? E vocês vão ver que vai estar tudo isso muito ligado e linkado, porque assim, a missão da lei o que é? Fornecer soluções criativas para o bem-estar, né? E quando a gente fala em bem-estar, né, o que vem, né, pra gente, né? Vocês não estão me vendo, mas essa hora assim, meus olhinhos brilham, né? Porque é a parte que encanta, né? É a parte, nossa, é onde a gente transita e gosta muito de trabalhar e falar sobre ela. Então, quando a gente fala na questão do bem-estar, o que vem na nossa mente automaticamente? Hábitos saudáveis, conforto, integração, clima organizacional, comodidade, aconchego, felicidade. Então, assim, é tudo aquilo que faz bem, é tudo aquilo que traz conforto, é tudo aquilo que traz aconchego, né? Então, a absorção acústica, ela é justamente para isso, tá? Ela é o fato de absorver o som para ele não ser refletido, diminuindo o tempo de ruído e reverberação do som no ambiente. São materiais utilizados que dificultam a reflexão do som nas paredes. O tempo de reverberação tem grande impacto na maneira em que percebemos o som. Em uma igreja gótica, o som de um órgão fica grandioso devido ao elevado tempo de reverberação. Já em uma sala de aula, exige um tempo de reverberação curto para que as palavras sejam ouvidas e compreendidas de forma clara. Então, nesse gráfico aqui, a gente está vendo a questão do tempo de reverberação da fala, né, no estúdio de gravação, num teatro, numa sala de conferência. Já da fala com a música, já é um outro tempo de reverberação, e a música, um outro tempo de reverberação. Então, assim, isso é muito importante a gente saber, porque quando você vai fazer especificação, você tem que entender o que você precisa colocar realmente nesse ambiente, né? Então, quais os níveis de absorção que você tem que ter dentro desse ambiente? E para isso, você tem que saber o tempo de reverberação dos produtos que estão dentro desse ambiente para você chegar num número adequado e fazer a questão da absorção acústica correta. Como que se especifica um material, né, para esse condicionamento acústico, para a gente ter esse resultado acústico? Então, assim, são vários os parâmetros que possibilitam a comparação entre materiais utilizados no condicionamento acústico dos ambientes. O mais importante deles é o coeficiente de absorção, que é o nosso delta, que é obtido em ensaios de laboratório. A partir dele, pode-se calcular o tempo de reverberação
e demais indicadores. Então, você vê que está linkado justamente ao que a gente acabou de falar. A gente precisa saber do tempo de reverberação desses materiais para a gente estar usando eles adequadamente em cada espaço, tá? Então, assim, o coeficiente de absorção sonora, que é o delta, isso vocês vão ver em todos os nossos produtos, os laudos que tem essa informação, ele depende de vários fatores. O tipo de material, a densidade, a estrutura interna, frequência da onda sonora, o ângulo, a condição da montagem. Então, são vários fatores para que a gente chegue realmente num coeficiente de absorção adequado. Aqui tem um exemplo, porque assim, o coeficiente de absorção ele varia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 0, menor a sua capacidade de absorção. Então aqui a gente tem um exemplo de um coeficiente de absorção 1. Ou seja, quando você fala que o coeficiente de absorção 1, quer dizer que assim, não volta nada para o ambiente, né? O som passou e não voltou nada para o ambiente. Ou melhor, o som, ele absorveu o som total do ambiente. Que é como se fosse uma janela, né? Você falar numa janela que justamente o som vai embora, a energia incidente vai sair do ambiente. Então ele tem um coeficiente de absorção 1, né? Absorve completamente, porque não fica nada dentro do ambiente. Agora, que nem no lado direito, né? Que a gente tem ali a fibra de vidro. Se a gente for medir o coeficiente de absorção de uma fibra de vidro, que é o caso do nosso produto do InnovoWall, a gente tem um delta de 0,80. Ou seja, 80% do som é absorvido e somente 20% do som que volta para o ambiente. Então, ele tem um delta de 0,8. O que é importante ressaltar? Não quer dizer que você vai colocar o InnovoWall dentro de uma sala e que 80% do som dentro dessa sala vai estar absorvendo. Não, os 80% que vai estar absorvendo é naquela área que o InnovoWall está aplicado. Então, o produto dá esse índice para a gente, de 0,80. Então, naquele quadrado, naquele espaço que o InnovoWall está instalado, 80% dele vai ser absorvido pelo material e somente 20% vai voltar para o ambiente. E, de novo, a não ser que você faça uma sala surda, né, que nem a gente comentou, de colocar muito material que absorve em todas as paredes, você vai ter uma sala surda. E aquilo que é surdo é ruim, é ruído, porque vai gerar aquele pi dentro da nossa orelha. Então, assim, tem que haver uma compensação de vários elementos dentro dos ambientes para que você tenha o produto adequado e use ele adequadamente. Lógico, se você não tem nada dentro da sala de reunião, você não tem nada no espaço e você coloca o pouco que você colocar de revestimento acústico, a melhora já vai ser muito grande dentro daquele espaço, porque vai ter uma superfície que vai estar fazendo a função de absorver o som, de proporcionar esse conforto maior do som. Porque se você deixa que nem embaixo ali, que é o tijolo, se você deixa na parede, o tijolo ele absorve 0,02, ou seja, ele absorve 2% só do som e devolve 98% para o ambiente. Então, assim, é um som retransmitido total para o ambiente. Então, fica aquele ambiente com muita reverberação. E mais nos outros treinamentos que a gente vai falar sobre produtos, que a gente vai estar conversando, a gente vai falar um pouco sobre cada material, como usar, quais são as dicas, aonde podem ser usados, quanto que pode ser usado dentro da nossa experiência, tá? A gente vai falar isso daí nos outros treinamentos de produto. E assim, que nem o nosso InnovoWall, né? Que ele tem ali na frequência de 500, que é uma frequência média, né? De 500 Hz, ele tem um coeficiente de absorção, um delta de 0,86. Dá de 0,80 a 0,86, tá? E aí, o que acontece? Ou seja, 86% do som é absorvido no espaço, na área que ele está instalado, voltando para o ambiente somente 14%, né? E justamente esse gráfico do InnovoWall, ele mostra para a gente os diferentes coeficientes de absorção para cada tipo de frequência.
Então, todo revestimento tem um laudo e é sempre extremamente importante o consultor, principalmente para o consultor de acústica, ter este laudo, porque é através dele, principalmente em auditórios, teatros, que ele vai balancear quais os produtos necessários para ter o melhor cenário dentro do ambiente que ele vai estar projetando. Então, vamos retomar lá um pouquinho. Reverberação. Os ouvidos que sentimos os espaços e nos orientamos para se mover e até mesmo para dormir ou meditar. Os ambientes, ao ser projetados, devem receber materiais adequados para que tragam um melhor desempenho sonoro de acordo com a função de cada corpo. Sentimos os espaços e nos orientamos para se mover e até mesmo para dormir ou meditar. Os ambientes, ao ser projetados, devem receber materiais adequados para que tragam um melhor desempenho sonoro de acordo com a função de cada cômodo. Então, primeiro a gente teve um ambiente com reverberação e o segundo ambiente, um ambiente tratado. É assim, o Inovol, ele é um revestimento acústico de alta performance, tá? Mas ele trabalha na questão da absorção acústica. Mas por ele ter um alto índice de absorção acústica, ele acaba ajudando na questão do isolamento, do som passar para o outro ambiente, tá? E aí, assim, uma outra nomenclatura que as pessoas falam muito é a NRC, né, que é o Noise Reduction Coefficient. Nada mais é do que o quê? É uma média aritmética, né, dos coeficientes de absorção, que nós vimos naquele gráfico anterior aqui, né, onde a gente tem aqui 250, 500, 1000, 2000. Então, é uma média aritmética desses 4 valores e que vai dar uma frequência média, tá? Só que, assim, os consultores têm tomado muito cuidado e muita cautela, pois quando a gente tem uma variação muito grande de absorção dentro dessas frequências, dessas diferentes frequências, isso pode dar um resultado errado desse NRC, tá? Mas eu tô passando isso para vocês porque muitos, principalmente quem trabalha com forro, tudo, fala-se ainda muito nessa questão do NRC. O NRC do meu produto é 0,75, né? Então, por isso que eu tô colocando essa nomenclatura para vocês. Mas hoje os consultores de acústicas, eles querem mesmo esse gráfico aqui, que é onde demonstra o coeficiente de absorção para os diferentes níveis de frequência, tá? E aí, falando do isolamento acústico, né? Então, o isolamento acústico é um método utilizado para evitar a propagação do som de um ambiente para o outro, né? Como a própria palavra diz, é isolar o som, não deixar ele passar, não deixar ele vazar. Então, quando vocês forem chamados ou forem em algum cliente, sempre presta atenção na dor do cliente, porque muitas vezes ele vai falar assim para você: porque eu escuto tudo que está sendo falado na sala do lado. Se eu colocar o teu produto aqui, vai resolver? Vai ajudar, né? Resolver, não, porque é assim, você tem, esse som tá vazando por onde? Ele tá vazando pela divisória simples de vidro que tem? Ele tá vazando pelo duto do ar-condicionado? Ele tá vazando pelo caixilho da janela? Ele tá vazando por debaixo da porta? São várias coisas que podem estar interferindo nessa questão por onde que esse som tá vazando, né? Então é importante entender a dor do cliente e falar para ele que, assim, o nosso produto, que tem a função de absorção acústica, vai ajudar porque vai dar um conforto acústico maior dentro do ambiente. Mas não quer dizer que o som não vá vazar, porque é como se ele pegasse essa sala, enchesse de água. Aonde ele vê que o som tá passando, que a água vai vazar, é por onde o som também passa, tá? Então, muito cuidado nessa questão quando vem esses chamados pra gente, né? Porque sempre acham que, não, pronto, vou pôr o painel aqui, acabou, não vou ouvir mais nada. Não, não é bem assim, tá, gente? Mas isso a gente vai, de novo também, lá falando dos demais produtos, a gente começa
a falar um pouquinho melhor sobre cada um, onde que é utilizado, quais são as recomendações. E aqui, né, mostra uma figura, né, do condicionamento acústico adequado, né, que é justamente uma sala de aula, né, uma biblioteca, as pessoas falando, o som ali dentro, né, reverberando um pouco, enfim, mas não vazando para fora, né, e mantendo ali dentro o som, e embaixo já não, né, o isolamento acústico falho, que o som justamente do caminhão passando fora tá entrando dentro, assim como o rapaz que tá tocando o violão dele tá passando para o outro. Então, assim, pode até ter ali na figura ali do rapaz tocando uma questão de absorção acústica, né? Mas não tem a questão do isolamento. Então, mesmo assim, o som passa para o outro ambiente, né? Então, ali o que está faltando ali, provavelmente o rapaz que está sentado ali na escrivaninha, ele deve reclamar horrores, né, do som que entra dentro do ambiente dele. Uma situação dessa, tá, vamos colocar absorção acústica, vai ajudar? Vai ajudar porque vai dar conforto dentro do ambiente dele. Mas o som que está vindo de fora e da sala do lado, isso teria que ser tratado como isolamento acústico. Bom? Então, assim, por que colocar acústica nos ambientes, né? Barulhos de conversas no escritório gera sobrecarga mental, alerta especialista francês. O estudo mostrou que trabalhar o dia todo exposto a conversas paralelas e inteligíveis pode gerar cansaço, estresse e efeitos nefastos no sistema nervoso, cardiovascular e digestivo. Quando o cérebro captura diferentes ruídos, como conversas, ele é obrigado a fazer duas coisas ao mesmo tempo: o trabalho propriamente dito e involuntariamente compreender o ambiente sonoro que está sendo dito. Isso é extremamente cansativo. Uma outra pesquisa, né, é justamente por conforto acústico, escritórios exigem flexibilidade na arquitetura dos ambientes. Em um escritório open plan, onde as divisórias não vão até o teto, o controle da reverberação é uma etapa fundamental. Um ambiente reverberante provoca um grande raio de distração e aumenta a taxa de erros. A produtividade pode reduzir em até 40% e o indivíduo leva até 15 minutos para recuperar a concentração, depois de ter sido distraído por ruídos. Inúmeros estudos apontam que o ruído como uma das principais causas de estresse, o que desencadeia uma série de outros problemas como pressão alta, problemas digestivos, dores de cabeça. Esse aqui é até um cenário interessante que a gente está vivendo agora, né? Os escritórios eles começaram a levar para dentro do escritório um pouquinho da nossa casa, né? Então, tendo aqueles espaços colaborativos, confortáveis, agradáveis, né? Para que justamente o colaborador ele pudesse desestressar um pouco, sair um pouco daquele ambiente, né, de trabalho, e aí entra essa questão toda da acústica, de estar resolvendo, de vendo o que precisa fazer, justamente porque você imagina, você está lá fazendo um projeto, né, na maior linha de raciocínio, pum, entra alguém, fala alguma coisa, quebra aquela tua linha de raciocínio, até você voltar a recuperar tudo, já perdeu quanto tempo, né? Então, como que a produtividade tá muito ligada a isso, né? E aí agora, né, da noite para o dia, a gente teve que vir para o home office, né? Para o conforto da nossa casa, né? Só que a gente se deparou com situações também diferentes, porque agora tá todo mundo em home office, né? Então, as famílias, 4, 5 pessoas em home office, tinha-se o quê? 1, 2 escritórios, né, dentro das casas, e aí agora tá todo mundo junto, e barulho, filho correndo, cachorro latindo, tudo isso, e você vê, a gente chega no final do dia, a gente está completamente estafado, completamente cansado. Por quê? Porque a gente não está num ambiente adequado de trabalho. Então, assim, quando as pessoas pegaram e levaram um pouco da casa para o trabalho, foi naquela parte daquele espaço colaborativo, né, com plantas, com a biofilia, né, de interagir um pouco, de tomar um café, de conversar, de um papo rápido, tal.
Mas quando relacionado à produtividade, que você tem que estar concentrado num projeto, que você tem que estar concentrado num contrato, não, você tem ali a sua mesa, que você vai estar trabalhando, exercendo ali a sua função, justamente para você produzir aquilo que é esperado. Agora, quando a gente veio para casa, assim, o escritório não veio para casa, né? Então, assim, tá faltando, né? Uma cadeira adequada, uma mesa adequada, um ambiente de acústica adequado, uma iluminação adequada. Então, a gente tá vendo, né? Com quem eu falo, pelo menos, assim, principalmente as mulheres, assim, elas estão em estado de loucura, né? Porque estão tendo que dar conta da casa toda, né? Porque, não, vamos dizer, as ajudantes do lar não estão vindo, e tendo que trabalhar, e tendo que dar aula para filho, porque está no sistema, né, EAD, à distância, e tá tendo que cuidar do cachorro, e tá. Então, daí como a gente vê como isso está realmente relacionado ao estresse, né, e como isso desencadeia uma série de problemas, né, como dor de cabeça, digestiva, enfim, várias outras coisas de saúde, né. E aqui tem não existe, né, no Brasil, uma norma específica de acústica para os escritórios, né? Então, usa-se como base a norma ABNT-NBR 10152, né? Que fala sobre os níveis sonoros internos de edificações conforme o uso. Então, assim, em salas de reuniões, de acordo com a norma, os níveis recomendados são entre 35 e 40 decibel. Para salas de gerência, diretoria, videoconferência, já fica entre 40 e 45 decibel. E em escritórios coletivos, salas de espera, os níveis variam de 45 a 50. E nos call centers, de 50 a 55. Então, assim, são índices, né, que são dessa norma, né, da ABNT-NBR 10152, que justamente estudou quais são esses níveis que a gente tem nos ambientes para justamente ter um ambiente de alta produtividade, com qualidade, né, para que as pessoas possam exercer realmente as suas funções, tá? Dentro dos ambientes. Então, o consultor de acústica, quando ele for pegar o nosso produto, ele vai olhar lá o nosso laudo, ele vai ver quais são os nossos coeficientes de absorção, e ele vai colocar isso dentro do ambiente, e aí ele vai falar para o cliente, então você vai querer uma sala de videoconferência, então você tem que pôr, pelo menos em 2 paredes, você tem que colocar sistema de absorção acústica, você tem que ter forro acústico, você tem que ter carpete, então assim, tem que fazer a questão do isolamento da sala para que o som que esteja fora não entre e o que esteja de dentro também não saia, né? Ele vai fazer todo esse estudo em cima disso. Não, então agora a gente vai para um call center, né, para um open space, né? Então assim, no open space você tem um nível maior de som, de frequência do som dentro do ambiente. Então assim, vamos ter que trabalhar com o quê? Com forro. Vamos ver se as baias a gente coloca materiais que façam a função de absorção acústica para dar também maior conforto. Geralmente em call center eles usam piso frio. Então aí você vai ter que trabalhar com outros elementos para chegar nesses níveis. Existem planilhas que você lança lá, os materiais que tem no ambiente, e aí ele vai compondo esses índices todos e os produtos que tem que ser colocados até você chegar nesse nível adequado, vamos dizer, no call center de 50 a 55 decibel, tá? Mas isso mais pra frente a gente, quando for falar de acústica em ambientes menores, tal, a gente entra um pouco mais detalhado nesse assunto, tá? Hoje foi realmente só para vocês entenderem realmente o que é som, o que é ruído, quais são os ambientes, né? O que é reverberação, o que é difusão, o que é absorção e aonde que a Lady está dentro dessa linha de acústica, tá? E aí mostrando aqui para vocês, então resumindo tudo, né? O que é o conforto acústico, né? Então, o conforto acústico ele tá na boa percepção do som desejado, um baixo nível de ruído de fundo, privacidade, não entender a mensagem do ruído de fundo e sigilo das suas informações, energia balanceada por toda a faixa de frequência, ecos e reverberações,
ruídos intrusivos, ausência de ruídos tonais, ausência de batimentos e pulsações. Então o conforto acústico ele trabalha com tudo isso daí para proporcionar o melhor, né, para as pessoas estarem na questão da produtividade e trabalhando bem, e estarem saudáveis, enfim. E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui um case que é do cliente nosso aqui de São Paulo, é a McKinsey. Quem fez essa especificação foi a Pitá, escritório renomado aqui em São Paulo. E é interessante porque é um escritório que, né, saiu na revista Vogue, inclusive, sem caretice, né, que é a empresa de uma consultoria, né, investiu numa decoração completamente descontraída, né, num cenário completamente descontraído do que está se acostumado, né, com essas empresas de consultoria, tudo muito sólido, enfim. E aí criaram ambientes super descolados, né? Só que nunca esquecendo da acústica, né? Então, esse daqui é o nosso painel Innovo Wall, né? Uma cor de tecido diferente, uma paginação. E aqui é o nosso Eco Shapes, né? Feito uma modulação diferente também. Então, assim, sempre preocupado em ter um ambiente descontraído, né, uma coisa sem caretice e tal, mas nunca deixando de lado a questão acústica. E a mesma coisa aconteceu na obra da Microsoft, que foi feita pela Super Limão, e a construtora foi a Atier. Também, a mesma coisa, né? Os origamis aqui, que são os nossos Eco Shapes, né? Para fazer a função acústica, proporcionar o conforto acústico nesse espaço aqui, que é aquele espaço que ele traz, né? A casa para dentro do escritório, né? Daquele espaço colaborativo, mas nunca esquecendo da questão acústica, né? E aqui também, né? Uma sala de reunião com os painéis acústicos para proporcionar justamente aos usuários a eficiência acústico, conforto acústico, e aqui são salinhas individuais para você sentar, fazer uma leitura, um bate-papo, mas também, de novo, se preocupando com a questão acústica, com a questão do conforto acústico dos ambientes e dos usuários, tá bom? Gente, aí a bibliografia, né? Nós somos associados da Proacústica, foi onde a gente buscou as maiores informações para estar montando esse resumão aí, falando de acústica para vocês. Obrigado. Desculpem aí os gaguejos, né? Porque, como eu falei, é difícil, né? A primeira vez você falar pro nada, né? Nada modo de dizer, mas assim, não ter o pessoal interagindo, né? Junto e perguntando, né? Mas é isso aí. Estamos abertos às perguntas. E obrigado. E aguardo aí as dúvidas. Obrigada, gente.